Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu me chamo Elaine e esse é mais um vídeo para esse canal. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Estão tentando te calar? Estão tentando calar a sua voz? Eu quero dizer para você, se estão tentando te calar, é porque está chegando o milagre de Deus para a tua vida. Vamos ler comigo aqui a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 10, versículo 46 e diante. A palavra do Senhor diz assim: Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor por esta palavra. Aqui a palavra do Senhor conta a história de um homem cego que residia na cidade de Jericó. Esse homem, não sei se ele era cego de nascença ou se algum dia ele já havia enxergado. Eu só sei que a palavra do Senhor diz que ele era um cego de Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. E por mais que esse homem fosse cego, meus irmãos, esse homem, ele não era surdo, e creio eu que ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus Cristo, que Jesus estava curando, que Jesus estava salvando, que Jesus estava libertando, que Jesus estava batizando, que Jesus ele estava fazendo milagres. E a palavra do Senhor, ela nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu creio que aquele homem, ao ouvir falar de Jesus, a fé ela foi crescendo dentro do coração dele. A fé ela foi germinando de uma tal forma que quando ele ouviu alguém dizer que Jesus passaria pelaquela estrada, pelaquele local, ele ficou com seus ouvidos atento aos passos do mestre. Louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu, meus irmãos? Ao ouvir aquele burburinho, aqueles passos, aquele alvoroço, aquele senhor, aquele homem, ele entendeu que Jesus Cristo estava se aproximando. E ao saber que Jesus Cristo estava se aproximando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E insistentemente ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos, louvado seja o nome do Senhor, tentavam fazer, sabe o que, meus irmãos? Tentavam impedir com que aquele homem clamasse, tentavam amordaçar a boca daquele cego, tentavam fazer com que ele se calasse, e chegaram para aquele homem e falassem: não adianta incomodar o mestre, porque ele não vai te ouvir. Mas o que aquele homem fez? Independente da oposição, independente daqueles que tentavam calar a voz daquele homem, ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele clamava com mais insistência. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele ouviu o clamor daquele homem, e Jesus parou diante daquele homem e perguntou: o que queres que eu te faça? E aquele homem virou para Jesus, meus irmãos, e falou: eu quero ver. Aquele homem, ele sabia o que ele queria, aquele homem, ele tinha certeza daquilo que ele estava clamando. Será que você tem certeza do que você quer para a tua vida? Será que você tem ciência daquilo que você almeja, daquilo que você espera da parte do Senhor? Ou você tem cocheado em dois pensamentos? Ou você tem sido uma pessoa de ânimo dobre? Ou uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra, você anda indeciso. O Senhor, ele fala contigo nessa noite: o que queres que eu te faça? Mas é necessário que você venha ter a certeza daquilo que você quer para a tua vida. Aquele homem, ele sabia o que ele queria. Então, quando nós temos a certeza daquilo que nós queremos, quando nós temos a nossa fé aguçada pelo Senhor Jesus, nada nem ninguém pode impedir o nosso propósito, nada nem ninguém pode calar a nossa voz. Então eu quero dizer para você, meu irmão, e para você, minha irmã, independente da luta que você esteja passando, independente da afronta e perseguição a qual você esteja enfrentando, não deixe que nada
nada nem ninguém vai fazer você perder o foco que é o Senhor Jesus Cristo. Se estão tentando fechar a sua boca, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não se intimide diante do seu adversário, mas continue a clamar, continue a buscar, que uma hora o seu mestre se aproximará diante de você. O Senhor Jesus, ele virará para você e vai falar ao teu coração: o que queres que eu te faça? E ao ouvires a voz do Senhor teu Deus, você vai entender que é Ele falando contigo e você vai falar a tua petição para o Senhor. Qual é a tua petição? O Senhor, ele te pergunta nessa hora: o que queres que eu te faça? Aquele homem, ele não teve dúvida daquilo que ele queria e ele aproveitou a oportunidade que Jesus estava ali diante dele, o dono de todas as coisas, o Deus criador dos céus e da terra. E ele falou para Jesus aqui no versículo 51, que Jesus perguntou ao cego: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, versículo 52, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aquele homem não somente ele recebeu a visão, mas ele também recebeu a salvação da sua alma, porque ele creu no Senhor Jesus. E a palavra do Senhor, ela nos diz que se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e você crê no seu coração, você será salvo. Aquele homem estava confessando Jesus quando ele clamava: filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele creu no coração dele que ele era o salvador da sua alma e era o único que podia mudar a história dele. Meu irmão e minha irmã, Jesus, ele é o único que pode mudar a nossa história. Jesus é o único que pode transformar a nossa vida. Jesus é o único que pode apagar a nossa história de derrota e escrever uma história de vitória. Mas é necessário que nós venhamos crer, é necessário que nós venhamos botar a nossa fé em ação e ter a certeza no Deus a qual nós temos crido. Então, meu irmão, toma posse dessa palavra, minha irmã. Creia no teu coração que Jesus, ele é contigo e ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você tem buscado, se você tem clamado, pode ter certeza que tem resposta de Deus para a tua vida. Se você crê, toma posse dessa palavra. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Tenha uma excelente semana e Deus abençoe.